Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui neste canal sobre Excel. Nós estamos nessa jornada de construção de conhecimento há 26 episódios, mais ou menos, desde quando nós começamos. Se você ainda não acompanhou os episódios anteriores, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que vai te levar para o episódio anterior, para os demais vídeos dessa série e também para os materiais complementares que a gente está utilizando para fazer essa construção de conhecimento, como essa planilha que vocês veem aqui na tela, assim como também os materiais complementares, que é um e-book que eu deixei disponível para vocês gratuitamente nos links nas descrições dos vídeos desse e dos anteriores. Então, se você ainda não viu, confere esse conteúdo aí, faz os episódios anteriores, acompanhe essa jornada para que você possa desenvolver mais e mais aí no Excel. Dito isso, a gente vai começar o vídeo de hoje explorando aqui mais uma funcionalidade interessante, além da tabela dinâmica que a gente viu no episódio anterior. Então, no episódio anterior a gente viu a tabela dinâmica e no episódio de hoje a gente vai ver os gráficos dinâmicos. Então aí, só complementando o que o ChatGPT orientou a gente fazer nos vídeos anteriores. Se você não viu o episódio onde eu conversei com o ChatGPT, pedi para ele sugestão do que é necessário, do que é importante quem trabalha com Excel aprender, e ele justamente sugeriu aí praticamente tudo que a gente está vendo nessa jornada. E a gente está quase chegando no fim aí dessa série. Acredito que mais uns 3 ou 4, talvez 5 episódios, a gente encerra essa sequência, essa jornada de construção sobre Excel que eu trouxe para vocês aqui nesse formato de planilha, onde a gente vai acompanhando, trazendo o conceito, fazendo exercícios e mostrando na prática para você como utilizar isso no seu dia a dia. Eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Espero que isso esteja sendo útil para você no seu dia a dia. E se valeu a pena chegar até aqui, se valeu a pena todo esse conteúdo que eu disponibilizei para você, não esquece aí de deixar o seu like, de compartilhar, deixar o seu comentário, falar que você usou isso no dia a dia para os seus colegas aí que estão assistindo também. Enfim, e fazer a gente crescer juntamente com todos os demais aí que está nessa comunidade que precisa utilizar Excel, que está no dia a dia nessa pegada com dados e tudo mais. Feito toda essa conversa aqui no começo, a gente vai agora colocar a mão na massa e ir realmente para o nosso conteúdo, que são os gráficos dinâmicos. Então aqui, trazendo, como você já conhece o conceito, a gente montou uma tabela dinâmica que é exatamente muito parecido com isso aqui no episódio anterior, onde eu coloquei lá produtos em linhas e filiais em colunas. Aqui está invertido, mas tudo bem. É uma tabela dinâmica também que foi inserida em cima dos dados, da mesma forma que eu ensinei no vídeo anterior. A gente monta a tabela dinâmica para a gente analisar os dados de forma resumida. Porém, existe também um recurso aí de análise que é muito utilizado e que também pode trazer muito insight e até apresentar bem as informações, desde que você faça um entendimento se aquele gráfico é o melhor para aquela tomada de decisão. Os gráficos são esses recursos visuais aí que ajudam a gente a compreender de forma mais rápida determinado assunto, para tomar sempre a melhor decisão. Então aqui a gente tem um gráfico, que, como exemplo, que foi gerado a partir dessa tabela dinâmica que está aqui. Isso aqui não é uma imagem, isso aqui é um gráfico de verdade. E aí, o gráfico dinâmico, ele trabalha atrelado ou amarrado ali na tabela dinâmica. E aí, mexendo nessa tabela dinâmica, eu consigo alterar o comportamento ali do gráfico. Então, mudei aqui a ordenação. Vocês observam que mudou a ordenação ali também. Eu quero saber aqui a maior venda primeiro. Então, vou classificar do maior para o menor. Então, classifiquei os produtos de maior venda primeiro. E aí, aqui eu estou vendo cada uma das barrinhas aqui. Brinquedos em Curitiba.
Eu estou vendo aqui móveis em Curitiba. Eu estou vendo aqui também vestuário em Curitiba. Eu não tenho a barrinha dos eletrônicos para a cidade de Curitiba. E aí, se eu quiser ver dentro dessa cidade mais detalhes, eu consigo abrir aqui, por exemplo, Curitiba, e eu vou ver aqui dentro por data, né, por dia, que está separado por dia aqui dentro dessa dimensão. Então, observem que o gráfico abriu também para respeitar essa mudança que eu fiz na tabela dinâmica. Eu posso ir fazendo isso do jeito que eu quiser. Mexi agora aqui nos eletrônicos, ele mexeu ali também. Então, consigo manipular a tabela e o gráfico dinâmico de forma relacionada. Isso é legal porque eu posso estar fazendo uma exploração, tirando uma categoria e vendo já como isso representa visualmente. Ou para fazer, né, uma apresentação depois mais visual, eu posso montar uma tabela dinâmica e exportar o meu gráfico aqui em formato de imagem. E aqui nós podemos também interagir no próprio gráfico e tirar, por exemplo, uma determinada categoria. Ele vai refletir isso na tabela dinâmica como um filtro e vice-versa. Então é possível trabalhar em conjunto. Então esse é o conceito do gráfico dinâmico. A gente cria ele a partir de uma tabela dinâmica. Então montei a tabela dinâmica, crio o gráfico, seleciono os dados, crio o gráfico através do menu inserir e a gente consegue fazer esse recurso bem legal. Bom, o gráfico dinâmico ele é simples, não tem muito segredo. Vocês já viram o conceito de tabela no episódio anterior, então não vou ficar muito tempo aqui nesse episódio falando sobre isso novamente. A gente vai direto para os exercícios. Eu peço que você pausa, tenta resolver e na sequência vem comigo para a gente resolver esses exercícios juntos. Muito bem, pessoal. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente vai montar uma tabela dinâmica com base nessa planilha que está aqui do lado, que é a mesma que a gente utilizou nos vídeos passados. E depois a gente vai inserir um gráfico também dinâmico sobre essa tabela. Praticamente chegar num resultado como esse, que eu já mostrei funcionando. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como fazer. Se vocês não fizeram, a hora de aprender é agora. Então a gente vai colocar a tabela aqui. Então isso daí a gente já fez no episódio anterior. A gente seleciona os nossos dados, vem inserir tabela dinâmica. Feito isso, ele vai sugerir a área dos dados e a gente vai dizer que quer manter isso na planilha existente e informar qual é o local que ele vai plotar a nossa tabela dinâmica. Então tá ali, ó, tabela aqui, ok, está aí a nossa tabela dinâmica. Eu vou fazer aqui agora um recurso que vai ser colocar aqui a categoria nas linhas e eu vou colocar o valor das vendas nas colunas. Feito isso, a gente vai inserir agora o gráfico em cima dessa tabela. Eu cliquei 2 vezes e ele abriu aqui a tabela. Eu aproveito para falar sobre esse recurso, já que aconteceu acidentalmente. Meu mouse ele resolveu clicar 2 vezes quando eu clico uma só e ele está gerando esse problema, mas tudo bem. Quando você tem uma tabela dinâmica, isso é uma outra vantagem. Você está explorando, fez aqui a sua tabela e tal, quero saber o que é que tem dentro da categoria móveis, o que é esses, né, quais são os produtos e os valores que representam esses 20 e poucos aqui, né? Eu esqueci de formatar, inclusive, para moeda. Depois a gente faz isso. A gente pode estar fazendo, de fato, clicando por aqui também, ó, direto. Mas é interessante fazer, como eu já mostrei lá na tabela. E aí, o que são esses R$204 mil aqui em móveis? Se eu clicar 2 vezes aqui no cruzamento da métrica com a dimensão, ele vai abrir os itens que representam aquele valor em uma tabela. Ele filtrou isso lá na tabela original e trouxe para uma nova tabela. Ele cria aqui uma planilha. Ó. Se vocês observarem, criou uma nova planilha. E aí eu posso explorar esse cara para entender o que é e depois, quando eu não precisar mais disso, eu posso excluir essa planilha aqui. Fechou. Tem outros recursos também que eu poderia clicar 2 vezes aqui na dimensão móveis. Aí ele vai explorar, ele vai pedir para mim
né, se eu quero fazer um drill down ou descer nesse dado a algum outro nível. Por exemplo, eu quero descer aqui a nível de produto. Observem que eu cliquei 2 vezes, ele sugeriu para mim produto e automaticamente ele colocou aqui a dimensão que eu escolhi. Então a gente fez um drill down aqui nesse dado. Eu vou remover de novo o produto, foi só um exemplo para vocês. Tabela dinâmica pronta, a gente vai colocar aqui o nosso gráfico. Então seleciona aqui a tabela dinâmica, vai lá em inserir, gráficos recomendados, ou a gente pode vir em gráficos dinâmicos, né? Seleciona aqui de novo, gráficos recomendados, inserir. Ele inseriu para mim aqui o gráfico com base no intervalo que eu selecionei. Então está aqui o meu gráfico, eu vou até ajustar ele a essa área. Eu tenho categorias de produto aqui nesse eixo, e eu tenho aqui no eixo X, né, e valores no eixo Y. E a gente pode ordenar do maior para o menor aqui também, que ele não está nessa ordem. E vocês vão ver que o gráfico vai se comportar também na ordem que eu fiz. E aí aqui já é o padrão de gráfico, a gente pode dar o nome que a gente quiser de acordo com a nossa necessidade. Então vou colocar aqui volume de vendas por categorias, categorias de produto. Muito bem. E aí, obviamente, a gente pode brincar com esse gráfico, como é dinâmico. Se eu clicar novamente, fazer o que eu fiz aqui, eu vou fazer um drill down ali dentro dos nossos dados. Ó. Vou clicar 2 vezes aqui em vestuário. Vou escolher agora que eu quero ver isso por filial. Então, vou marcar aqui filial. Ele abriu, explodiu aqui para mim. No caso do vestiário, a gente está vendo quais são as cidades ali que teve venda. E aí ele separou o gráfico aqui também dessa forma. Então esse recurso é muito útil para você conseguir criar uma ideia, conseguir visualizar e conseguir transmitir também as informações que você coletou, que você gerou e que processou, né, dentro dos seus dados ali, utilizando o Excel. Para o vídeo de hoje é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês utilizem isso no dia a dia de vocês. Espero ver vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.